Fala pessoal, mais uma vez para falar sobre oximetria de pulso. Só que agora a gente vai falar quais são os fatores que interferem nessa leitura. Vamos lá! Muito bem, os fatores que influenciam em uma saturação parcial de O2, ou seja, a quantidade de oxigênio que circula na circulação corpórea, eles serão definidos por dois artefatos. Um está ligado ao próprio aparelho, tá? A própria parte tecnológica, e a outra está ligada ao próprio paciente. Muito bem, então vamos lá. O que está ligado ao aparelho? Primeiramente, se essa adaptação, essa acomodação, ou então o uso inadequado de um oxímetro, ou seja, você não está sabendo utilizar ou aonde colocar de forma adequada. Um segundo ponto é o emissor e o fotossensor. O emissor é o que emite os raios luminosos, vermelhos e infravermelhos. E o fotossensor é o que recebe essas ondas, esses comprimentos de onda, que é onde vai se tirar daí a saturação e a pulsação, mediante essa movimentação sanguínea das hemácias. Outro ponto importante é a movimentação excessiva desse paciente. Então, quando você tem uma trepidação, uma vibração excessiva, você causa alteração. E um quarto ponto é exatamente relacionado à luminosidade. Ou seja, quando você tem um ambiente muito iluminado, por exemplo, raios solares excessivos, lâmpadas, focos cirúrgicos, enfim, ou então outros tipos de ondas que sejam infravermelhos, algumas luzes que emitem esses raios infravermelhos, eles vão influenciar diretamente nesses valores da oximetria de pulso. Já os artefatos que estão ligados ao paciente, eu até anotei aqui para a gente não perder o foco, são relacionados a hemoglobinopatias, ou seja, quando nós temos, por exemplo, carboxiemoglobina ou metahemoglobina. Depois eu vou gravar um vídeo somente sobre essas duas alterações. Muito bem, hipotermia, nessa situação você tem uma vasoconstricção, tá, exacerbada, e aí você tem, consequentemente, uma diminuição do fluxo ali de sangue, e certamente vai ter influência na saturação. Outro ponto é a questão anêmica, ou seja, se o indivíduo tem uma alta anemia, ele não tem presença de ferro na hemoglobina, ele não fixa oxigênio, então obviamente ele vai influenciar nessa saturação. Um outro ponto é a questão da congestão venosa, então você tem ali uma circulação volumosa e a presença, de certa forma, até de um pulso mais venoso, e aí você vai ter, consequentemente, um engarrafamento ali, vamos dizer assim, a grosso modo, desse sangramento, um congestionamento, e aí tem influência na saturação de oxigênio. Outro ponto importante são os esmaltes, então as pessoas que têm esmalte, o dedo pintado, vai influenciar, principalmente as cores que são opacas, né, que dificultam a passagem dessas ondas vermelhas e infravermelhas. E o último ponto são a questão de injeções intravenosas. Então tem certas medicações que vão influenciar no espectro luminoso dessas ondas e que vai terminar alterando assim o fator de oxigênio. Então, gente, esses são os artefatos que nós temos, que são ligados à questão técnica, ou seja, da própria tecnologia do sensor, né? E fatores que estão ligados ao próprio paciente. Eu vou te passar um bizu, não esquece. Oximetria de pulso durante ressonância magnética, não use, viu? Porque essas ondas vermelhas e infravermelhas podem influenciar na imagem da ressonância magnética, ou então a própria oximetria de pulso pode não ser muito precisa. Esse é um bizu que eu estou te passando. Então, forte abraço.